ver se a gente tira aqui, rapaziada, esse solecão para tentar dar uma garibada nele. Olha. O outro aqui. Tá mais fácil porque não tem 2 pontos para fixar. Então, galera, aqui tá a adaptação, a flange que fizeram para adaptar essa admissão do Santana carburado pro Solex H30 Pix, que é esse carburador que é muito usado em Fusca. Vou só tirar agora, vou ter que tirar aqui só essas adaptações aqui do cabo do acelerador. Mas eu vou marcar certinho onde tá, mais ou menos, para não... Tava bom essa medida. 4, 2 palmos mais ou menos. É, rapaziada, tá na mão. Vamos pegar o kitzinho de reparo e ver o que a gente consegue, ó. Juntinha foi pro espaço. Vamos lavar isso aqui. Então eu vou falar um pouquinho o que eu entendi sobre, bem superficialmente, sobre carburador. Então a gente está aqui sobre uma pressão atmosférica, né? Toda vez que os pistões descem e fazem um vácuo dentro do motor, e a gente tem as válvulas de admissão, esse vácuo tende a puxar, por uma diferença de pressão, combustível, essa mistura ar-combustível para dentro do cilindro, né? E você pode fazer isso de diversas formas, uma delas é com carburador. Então você vai ver que enquanto eu desmonto aí, tem algumas peças que inclusive vieram no kit de reparo que a gente utiliza. Eu vou separar em três estágios ali, 3 porções. Algumas peças são substituíveis, outras nem tanto, para que a gente entenda ali mais ou menos o funcionamento. Então, para a gente controlar esse fluxo de ar e de pressão, a gente tem as borboletas. Borboleta de aceleração, ligada mecanicamente ao pedal do acelerador. A borboleta do afogador, que pode ser, em alguns casos a gente vê tinha uma alavanca do afogador, pode ser ligada também direto ao pedal. Então são 2 borboletas que fazem com que a gente aumente a possibilidade de entrada de ar e altere a pressão naquele carburador, né? Outra coisa, a gente tem a mangueira de entrada do combustível, que vem, no caso do carro que eu te mostrei, passa por um desborbulhador, né? E ela cai naquela cubinha da boia, tá? A boia, ela tem uma densidade que ela aceita do combustível, e quando identifica que o combustível vai subindo demais dentro da cuba da boia, ela sobe e empurra uma das peças que a gente troca, que é a agulha, que é aquela que você vê o pessoal apertando, que ela é móvel, né? No vídeo aí, se você observar, você vai ver a agulha. Lá na frente eu vou colocar a agulha nova também. Então, vamos dividir entre 3 etapas. Etapas de componentes que controlariam a marcha lenta, né? E aí eu falaria dos 2 principais ali. Você tem o próprio giclê da marcha lenta, né? Que ele tem uma medida para passar ali específica. Você tem um parafuso, a agulha, né? Que é como se fosse um parafuso que você aperta e volta, que ela vai ajustar ali a mistura na fase de marcha lenta de ar e combustível que vai passar. Imagina comigo assim a borboleta lá embaixo, bem fechadinha, e só tem a entrada dos furinhos da marcha lenta.
o combustível não está passando nem pela aceleração média e nem pela aceleração alta. A borboleta está fechada e só tem os furinhos da lenta. Então, esse combustível ele só consegue passar pela porção que tem o giclê da lenta e por esse parafuso que a gente ajusta ali na agulha de ar a mistura de ar combustível da marcha lenta, né? Tentando deixar ali em volta dos 1900 RPM, né? Essa mistura de ar combustível para entrar dentro do motor. Quando você tem uma aceleração um pouco maior, você imagina a borboleta abrindo e dando acesso a outros injetores de combustível. E aí vamos separar ali para falar da aceleração média e do controle ali mais comum do carburador, o giclê principal. O giclê, imagina uma peça com um buraquinho. Você define o tamanho, os números deles são as medidas disso. A gente tem um giclê principal. A gente tem um giclê que entra a quantidade de ar, né? Que é o giclê de lenta, e tem um tubo que é a flauta. A flauta é um tubinho dourado furadinho, que é onde você vai fazer essa mistura nesse segundo estágio ali, intermediário de combustível e ar. Então você vai ter uma quantidade ali, assim que você abre um pouquinho mais de borboleta, para o injetor principal fazer essa mistura de ar e combustível e já injetar um pouquinho mais. E aí, se você abrisse mais ainda a borboleta, pisando uma alta carga, você ativaria uma outra parte da injeção mais alta ali, que é a injeção de alta, né? Que tem um giclezinho de alta carga, ou seja, eu preciso de injetar mais combustível. E aí você tem o diafragma, que o diafragma ele puxa e empurra esse combustível para você jogar esse combustível quando tem uma exigência de aceleração mais alta. Isso é uma forma bem tosca de explicar, mas para vocês entenderem por que a gente está substituindo cada peça, né? Então a gente começa aqui mostrando ali do canto superior esquerdo a junta, né? Tem outra, essa é a junta do meio ali das duas peças do carburador. Tem a junta que vai lá na conexão direto com a admissão, fica ali só embaixo, aquela que é azulzinha que começa a aparecer ali. Tem a parte da borboleta de aceleração, que é do canto superior direito ali, aquelas peças, a parte redonda vai no meio daquela haste, com os parafusos fixando, e as outras peças elas estão ali para fazer como se fossem retentores e estão na peça da manivela ali também. Ali da direita para a esquerda, embaixo, a gente tem a flauta, que faz a mistura naquela questão de aceleração média, o giclê de marcha lenta, o pequenininho vai dentro do outro maior, que é o giclê principal, a agulha de mistura de combustível logo abaixo do principal, e aí você vê do lado da agulha o injetor, que quando você ativa o diafragma joga combustível e ele joga mais combustível na cuba, né? A gente tem, então eu vou mostrar a imagem agora daquela peça do diafragma, né, que você substitui aquele reparinho do diafragma ali, para ele, às vezes ele fica furado ou incompetente, e aquela peça ali embaixo, aqui a boia sobe e trava ali o fornecimento de combustível ali, bem no centro e embaixo, tá? As outras peças que tem, vocês já conhecem. É a boia, né, e o resto das juntas, etc. Então, dê o like, se inscreva, depois eu vou colocar mais vídeo montando e funcionando esse carburador. Um abraço.